saúdo todos vocês com a paz do Senhor Jesus, você que nos assiste pelo sistema multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Você pode estar nos vendo pela TV aberta, você pode estar nos vendo pelos canais da Igreja Cristã Maranata, no sistema RO da Embratel, você pode estar nos vendo pelo canal 85 da Sky, que também é o sistema RO da Sky, né? Para quem mora no interior do Brasil, está mais acostumado a utilizar esses recursos, ou você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Que bênção! O canal tem mais de 1 milhão de inscritos e o próximo pode ser você, se por acaso você não tiver inscrito, tá certo? Então vai lá, se inscreve no canal. A gente sempre fala também dos 3 Cs que são importantes para dar visibilidade a esse canal. Curta, comente e compartilhe. Isso é importante. Você fazendo isso, você ajuda a anunciar o Evangelho eterno. E nós estamos aqui no estúdio hoje, os pastores presentes para mais uma edição desse programa. Eu vou cumprimentar o pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Pai de São Josias, Adriano, Daniel e a todos. Amém. Pastor Daniel Moreira, paz do Senhor. Pai do Senhor, os companheiros, Pai do Senhor a todos amados. Pastor Adriano Teixeira, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. A paz do Senhor àqueles que nos acompanham. Muito bem. O tema do programa de hoje é títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus. Títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus. E aqui eu vou pedir ao pastor Sérgio para contextualizar, lembrando que esse programa ele é feito a partir da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Se você não assistiu à Escola Bíblica Dominical da semana, que está encerrando, no nosso canal do YouTube você assiste. E eu quero convidar você a não perder a nossa EBD. Todos os domingos, às 10 horas da manhã. Esse programa é um reflexo da Escola Bíblica Dominical. A gente aprofunda alguns aspectos, resume outros para que você tenha essa sequência didática muito clara para você. Pastor Sérgio Souza, quando a gente fala de títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus, nós estamos falando dentro do livro de Apocalipse, né? Em que contexto? Bem, é claro que o nosso estudo nos últimos tempos é o livro de Apocalipse, que tem profecias incontáveis, especialmente para este momento final, em que Jesus está às portas para voltar e arrebatar a sua igreja. Nós vemos, Josias, especialmente nas 7 cartas, que é a parte inicial do nosso estudo na Escola Bíblica Dominical, nós vemos nas 7 cartas, particularmente, em cada uma delas, um título atribuído ao Senhor Jesus. Esse título não é apenas, ou esses títulos não são somente elogios ou exaltações, mas todos eles têm um conteúdo profético que dizem respeito à história da igreja ao longo dos séculos, em suas diversas fases ou etapas, a operação do Espírito Santo e, claro, a pessoa do Senhor Jesus, ao projeto de resgate, de salvação de Deus para o homem. Agora, vale a pena também aqui destacar que não é somente nas 7 cartas do Apocalipse que nós vemos nomes ou expressões, títulos que são atribuídos ao Senhor Jesus. Em diversos outros trechos da palavra, nós vemos isso, como maravilhoso, Pai da eternidade, Emanuel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Conselheiro. Há, na verdade, centenas de passagens na palavra do Senhor, na Bíblia, que remetem ou que trazem esse tipo de expressão relacionada ao Senhor Jesus. E o que, repito, nos interessa mais é extrair o conteúdo profético de cada uma delas, mas hoje nós vamos nos deter aqui nas 7 cartas. Nas 7 cartas. Eu vou pedir ao pessoal da Pronto, pronto, perfeito, o pessoal já está em sintonia, né, que é exatamente colocar, e aí eu vou pedir que vocês coloquem, por favor, em tela cheia, pronto. Esse quadro que você está assistindo aí, que está vendo aí na sua TV, no seu celular, no tablet, enfim. Esse quadro você não encontra em nenhum outro lugar.
tá? Isso não está em qualquer outra publicação de análise teológica, análise de Apocalipse. E neste quadro você tem um resumo exatamente disso que o pastor Sérgio acabou de falar, né? Que você tem as 7 operações do Espírito Santo, as 7 cartas que o apóstolo João escreve no livro de Apocalipse, cujo autor é o Senhor Jesus, está claríssimo no Apocalipse, e as 7 parábolas do reino. Está aí esse quadro que a equipe técnica deixou aqui na tela, você pode printar, lá no YouTube você tem, pode printar, para você ter como base para o estudo do livro do Apocalipse. Isso é notável, é de uma aplicação profética maravilhosa. Muito bem, são 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia naquela época, né? Vamos ver então em cada uma dessas cartas qual o título que o apóstolo João utiliza, repito, dirigido pelo Senhor Jesus, ouvindo Jesus foi citando, foi falando, né? E ele foi escreve aquilo que você vai ouvir. Ele foi escrevendo, uma operação maravilhosa do Espírito Santo. E nós vamos então falar a igreja em Éfeso, a primeira carta escrita à igreja de Éfeso. Pastor Daniel Moreira e depois os demais podem comentar qual o título que foi aplicado aqui pelo apóstolo João na carta, ou atribuído pelo apóstolo João ao Senhor Jesus, na carta à igreja de Éfeso. Como o pastor Sérgio colocou muito bem ali, todos esses títulos gloriosos que não estão destacados apenas no livro do Apocalipse, mas estão destacados em toda a palavra de Deus, é bom frisar, como pastor, só corroborando o que o pastor Sérgio falou, que eles são dirigidos à igreja fiel. Era a forma como a igreja fiel conheceria o Senhor Jesus além do histórico, que é o aspecto profético. Então essa primeira carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, isso fala sobre o quê? É o controle absoluto do Senhor Jesus sobre os ministérios e sobre a igreja fiel em todos os 7 períodos proféticos. Tudo isso, esse título glorioso mostra que estava e continua nas mãos do Senhor Jesus, porque é a revelação completa a respeito da vontade de Deus. E a vontade de Deus qual é? É que o homem, é que a igreja esteja totalmente mesmo, de verdade, sobre o governo do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vocês querem fazer algum comentário? Só antes do Adriano, que talvez também complemente, essa parte final, Daniel, que ele anda no meio dos 7 castiçais, que fala das operações do Espírito Santo de Deus e aquelas 7 operações Exatamente. do Espírito Santo de Deus profetizadas em Isaías, que estão naquele quadro também, que fala, na verdade, o Daniel pontuou, essas cartas são escritas para a igreja fiel. Então, nós podemos, em outras palavras, dizer o seguinte: o Senhor Jesus, ele passeia, ele anda, ele governa, ele opera, ele realiza a sua obra no meio do povo que tem consigo o mistério, a revelação do Espírito Santo. Então, não é um povo religioso, denominacional, mas é um povo que está aos pés do Senhor e tem a presença do Senhor Jesus, não de forma retórica, mas real e verdadeira. Glória a Jesus. Adriano, você quer comentar? Em relação a esse primeiro título, e reafirmando o que o pastor Sérgio disse, já é uma indicação na primeira carta da onipresença de Deus em todas as igrejas, em todos os tempos proféticos.
Quando a gente relaciona com as 7 operações do Espírito Santo, lá em Isaías 11, versículo 2, que fala assim que é o Espírito do Senhor, é porque nesse primeiro momento o que há é toda uma operação generalizada do Espírito Santo para uma igreja que estava experimentando o Pentecostes e que conheceria a multiforme operação de Deus no meio. Porque lá em Apocalipse 1, João viu um semelhante ao Filho do Homem que andava no meio dos 7 castiçais. E aí, justamente na primeira carta, mostra que esse Senhor é o que tem as 7 estrelas, é o que anda no meio dos 7 castiçais. Então era a inauguração de um período profético em que o Senhor seria a figura central e dominante no meio da igreja. Glória a Deus. Um aspecto que eu gostaria de agregar é que em meio à escuridão você não enxerga nada. Mas na medida em que você tem os 7 castiçais, ou seja, uma operação do Espírito Santo, aí você enxerga o Jesus glorificado. Glória a Deus. Quem não vê pela revelação, o máximo que ele vai saber, não é nem conhecer, ele vai conhecer a história, não a pessoa. Ele vai conhecer a história de Jesus. Josias, e aí a gente pode entrar nessa colocação sua muito boa, na questão da letra e da revelação. Da revelação, da operação do Espírito. E é uma Glória iluminação tão intensa dos 7 castiçais que ela começa no início, lá no primeiro século, e ela chega aos nossos dias, porque é uma iluminação do Espírito Santo, a ponto de nós hoje estarmos vivendo a mesma operação que a igreja primitiva viveu naquela época. Porque há alguns que dizem que certas operações foram para aquele tempo, que não tem essa experiência de viver o que a igreja primitiva viveu. Não, essa luz que sai dos 7 castiçais, aproveitando sua observação, ela nos alcança hoje. Né? Por isso que nós vivemos. Glória a Jesus. Dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, né? Aquilo que eles viveram lá atrás. Né? E nos revela Jesus, isso é maravilhoso. Olha só, eu quero dizer para vocês que a gente tem um problema nesse programa que chama-se tempo. Esse é o maior problema, porque a gente está ainda na primeira característica, no primeiro atributo, né? Para usar o tema do programa, do primeiro título glorioso atribuído ao Senhor Jesus, mas temos outro, então vamos correr, porque senão a gente não consegue. Vamos lá, o segundo, a igreja de Esmirna. Deixa eu começar pelo Adriano. Adriano, Esmirna, qual o título glorioso do Senhor Jesus? O título é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Se nós nos lembrarmos que Esmirna diz respeito ao tempo histórico de uma igreja que foi levada às arenas, que sofreu, que perdeu a sua vida nas bocas dos leões e que passou por todo aquele sofrimento, esse título indica que há uma vida eterna aguardando. Esses homens e mulheres que se entregaram ao Senhor, se entregaram porque tinha alguém cujo título era aquele que foi morto e reviveu. Então eles morriam naquele momento da igreja de Esmirna, mas eles morriam sabendo que a vida eterna estava garantida para eles. Né? Morriam cantando. Morriam cantando. Morriam testemunhando, morriam evangelizando, né? E outros, ao ouvirem aquela, né? Que coisa maravilhosa. O Espírito Santo operava, né? O Espírito Santo operava. Jesus é a ressurreição e a vida. A vida. Glória a Jesus. Não é um título dado assim por autoridade humana. Uma comenda. Isso. Não é, não. Não é. Ele deu exemplo, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Então não é apenas um líder que incentivava, olha, entregue-se aos leões. Não, não, ele foi o primeiro a morrer por nós. Amém. Glória a Jesus. Vamos seguir? Quando a gente fala, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, agora a igreja em Pérgamo. Sérgio, e aí? Bem, Pérgamo, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Tudo começa a partir da palavra. Essa espada, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala da armadura de Deus, um dos itens, qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o único recurso, o único mecanismo existente que penetra na alma do homem, que discerne pensamentos, intenções do coração, porque nós podemos, com o nosso intelecto, argumentos, com a tecnologia, nós podemos muita coisa. Conselhos, a medicina, a psicologia, as invenções,
O homem pode muita coisa. Agora, quando a gente fala de alma, salvação, mudança de vida eterna, aí não tem jeito, só a espada. Só a espada aguda é capaz de mudar a vida do homem, de tirar, como você falou, da escuridão, do castiçal, da luz. Só essa espada é capaz de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. E essa palavra, né, Sérgio, como você falou aí, do Espírito, né? Essa arma da igreja fiel, só ela é capaz de discernir entre o que provém do Senhor, amém, e o que não provém do Senhor. Entre o que é revelação e o que é interpretação. Então a palavra sobre a ação do Espírito Santo é um único recurso, como você falou, para penetrar na alma. Uma coisa é uma mensagem, uma palavra que alcança o seu intelecto. Que aumenta a cultura. Outra coisa é uma palavra que alcança, que toca a alma. Essa é só a palavra no Espírito. E o salmista, ele deixou muito claro, minha alma tem sede do Deus vivo. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Só Ele se descedenta a alma. Agora, lembrando, Josias, você chamou a atenção no início aqui do programa para que quem estiver nos assistindo tirar um print daquele quadro, porque ali você vê a relação entre a operação do Espírito, entre as parábolas, E quando nós vemos um título desse, do Senhor Jesus, a espada, e a gente vê a relação que tem com a igreja de Pérgamo, que foi um período histórico em que houve a mistura, o casamento pervertido da igreja com o Estado, né? Houve essa mistura. Só mesmo uma espada aguda de 2 fios, e era a operação da inteligência, o espírito de inteligência ou de discernimento, para fazer essa separação entre o que era secular e o que era espiritual. Que é uma operação que tem que existir até hoje, para nós separarmos o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Muito bem. Passar a bola para Daniel Moreira agora. Daniel, Tiatira. Apocalipse 2:18. Está registrado ali um outro título glorioso. Aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. Se reportando já à visão que inaugura o livro de Jesus glorificado. Então, pés como latão reluzente são pés que se apressam para o juízo. São os pés que pisaram a cabeça da serpente, retirando a condenação do pecado. Porque a palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer fazer um comentário? A chama de fogo. Olhos, né? Olhos, aquele que enxerga todas as coisas, né? É que enxerga todas as coisas e mais. Quando, vamos lá, digamos que Josias, esteja sob o meu julgamento, o meu juízo. O meu olhar para ele é um olhar humano. Meu pensamento, na maioria das vezes, é para condenação. Não é? Porque os homens são assim. Agora, o olhar do Senhor, a chama de fogo, porque é o fogo que liberta, que apaga o passado, que diz assim, dos teus pecados não me lembrarei mais. Glória a Deus. É o fogo da misericórdia, é o fogo, como o Adriano mencionou há pouco, valores que são vividos e que serão vivenciados pela igreja até o seu arrebatamento, como o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Então, o olhar do Senhor traz tudo isto para o seu povo, para a sua obra. Glória a Jesus. Adriano? E dá essa impressão, né, que é um olhar assim, que pode assustar o homem, olhos como chamas de fogo, porque é o olhar que penetra no profundo coração do homem. Amém. Para espantar as trevas. Glória a Deus. E fazer brotar, nascer a chama da salvação. Amém. Agora, para aguçar a vontade do ouvinte de estudar Apocalipse, veja que coisa extraordinária. Olhos como chamas de fogo. Esse título está em qual carta? Igreja de Tiatira.
A igreja de Tiatira que está relacionada com aquele período histórico da Idade Média, chamada Idade das Trevas. E aí então você tem agora o Espírito Santo de Deus operando como chamas de fogo, justamente para iluminar em meio àquelas trevas que tomaram conta do cristianismo. Então, é extraordinária a profecia que está contida no livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Bom, vou continuar contigo aqui. Sardes, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, que tem Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, né? Aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Aqueles 7 espíritos lá de Isaías, capítulo 11, versículo 2, aparece diretamente apenas aqui na igreja de Sardes. Porque justamente aquele momento em que se sai da Idade Média, eu estou falando do histórico, mas nós sabemos que tem o profético, que é o que mais nos interessa, em que uma igreja aparentemente destruída, na verdade, vai receber toda uma operação, por isso que fala os 7 espíritos, todo aquele conjunto de operações do Espírito Santo de Deus se manifesta ali em Sardes, com a descoberta da palavra de Deus, a reforma religiosa, e a partir dali, sim, você tem essa preparação de uma igreja para o arrebatamento. Por isso que os 7 espíritos ali, a palavra recupera essa operação para nos lembrar disso, né? Uma época de extrema necessidade da operação de Deus. Glória a Jesus. Sérgio, quer comentar? Apenas que a efusão também do Espírito, especialmente nesta última hora da iminente volta do Senhor Jesus, mais do que nunca o crente, a igreja, precisa dessa operação intensa, gloriosa, ou seja, nós temos que estar embriagados, não com o vinho em que há contenda, não com a bebida do mundo, mas embriagados do Espírito Santo, ou seja, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Ele me dirige, me governa, é Ele que me conduz. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, deixa eu passar a bola para você mesmo, Sérgio, e aí o Daniel pode fazer um comentário sobre a igreja de Filadélfia. Agora a gente começa a chegar perto da nossa experiência, né? Da experiência da igreja desse último momento. Que é o que é santo, esse é o título glorioso, o que é santo verdadeiro e tem a chave de Davi. O que é muito importante é nós vermos que os títulos gloriosos atribuídos ao Senhor Jesus são virtudes que têm que estar presentes na vida da igreja. Afinal de contas, a igreja não é corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele tem o governo, mas a igreja é corpo dele. Então, tudo aquilo que é a ele reputado, eu tenho que viver. Então, a chave de Davi é a revelação, é Jesus se revelando. Não é uma igreja, como está o cristianismo, Daniel sempre gosta de repetir que virou, de certa forma, um rótulo, uma grife, eu sou cristão, mas ao mesmo tempo que você se diz cristão, você está mergulhado no mundo, na religiosidade, até no misticismo e tantas coisas. Não é isso, mas é você viver um evangelho de poder vivo, absoluto. Então, é Jesus se revelando ao homem. Mas também tem aqui as expressões, ele é santo, ele é verdadeiro. Não existe meio termo, não existe um mais ou menos crente, porque assim é a mentira ou a meia-verdade. Nós queremos a verdade absoluta, nós queremos Jesus como o nosso Senhor e a santidade que Ele viveu aqui como homem, nós temos que buscar viver. Glória a Deus. Você quer comentar, Daniel? O controle, né, como o Sérgio falou, o controle da profecia esteve, está e continuará nas mãos do Senhor Jesus. Então, o homem, a igreja fiel nessa hora, precisa mais do que nunca buscar a santidade. Porque para você ter resultado na evangelização, você precisa ter uma vida em santificação. Glória a Jesus.
Eu vou passar aqui para o Adriano, né, e pedir depois para o Sérgio comentar, porque nós estamos chegando já, caminhando para o final, e depois você traz aquela palavra final. Adriano, Igreja de Laodiceia, a gente fala muito sobre exatamente o momento que nós estamos vivendo. É que diz assim, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o Amém, porque nós estamos justamente vivendo aquela etapa do período final da igreja aqui na Terra. É o período que antecede a volta do Senhor Jesus. Então é nesse sentido. Houve toda uma operação dada pelo derramamento do Espírito ali na igreja de Filadélfia, que nos remete aos grandes avivamentos do século XVIII, principalmente, mostrando que existe um Deus que tem uma chave. O cristianismo hoje acha que o que está aqui na letra já está totalmente revelado, e não é. Ou você tem a revelação do Espírito Santo, porque senão não haveria essa expressão, a chave. A chave é para abrir ou para fechar. Então, só pelo Espírito Santo nós temos acesso. E toda essa operação ela está acontecendo desde Filadélfia até os nossos dias com o derramamento do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ele é a verdade e é o encerramento do projeto de salvação. Glória a Jesus. Sérgio, Igreja de Laodiceia, dentro do contexto, nós falamos de 7 cartas, né, 7 momentos da história da igreja, e agora finalizando com Laodiceia, faz um overview de tudo isso. Na verdade, eu acho que o que nos chama muita atenção em tudo que foi dito aqui é que o princípio é Jesus, o final é Jesus. Glória a Jesus. O projeto lá, quando você volta na história humana, o pecado original, que foi a desobediência, ele foi coberto por um sacrifício. Ao longo da história, você pega a Bíblia no Velho Testamento, o homem pecava, errava, precisava ter o derramamento do sangue, principiando a vinda de Jesus a este mundo para nos salvar, dar a sua vida por nós, pecadores. E todo esse projeto de resgate e salvação, quem o aceitar, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, vai ter na sua vida o fim da carreira, que é a coroa da vida. Glória a Jesus. Só fazendo um adendo aqui, nesse título glorioso do Senhor Jesus, que é uma expressão que a gente tem utilizado muito nesses últimos dias, quando diz que ele é testemunha fiel e verdadeira, a gente está falando de verdade absoluta. Amém. Né? Essa testemunha verdadeira é a verdade absoluta do projeto soberano de Deus, imutável e que nos alcança. Bom, como eu falei, nosso problema aqui é tempo, estamos chegando no final do programa, vou pedir ao pastor Daniel para trazer uma palavra aplicando aquilo que foi abordado aqui, a vida de cada um dos que nós Queridos, assistimos. Não há outra coisa a fazer nesta hora, neste momento singular, profético, a não ser glorificar ao Senhor Jesus por tudo que Ele é, o que fez e fará por mim e por você, pelo resgate das nossas vidas, pelo perdão dos pecados, a presença gloriosa do Espírito Santo e a breve ordem dada por Deus Pai para que o Senhor Jesus arrebate a sua igreja fiel. Amém. Amém. Agradeço a presença de vocês, a paz do Senhor Jesus. A paz do Pai do Senhor. Pai do Senhor. E para você que nos assiste, se Deus quiser, na semana que vem nós estamos de volta com mais uma edição desse programa. Deus abençoe, a paz do Senhor.